quais foram os skills, quais foram as novas habilidades que você percebe que você desenvolveu dentro da área de remuneração que te ajudam hoje na posição que você está atualmente como head do RH, inclusive de departamentos fora do RH também, né? TI, a parte de saúde, segurança. Bom, eu acho que o mais importante que remuneração tem para agregar é a visão de... Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Começando mais um RH na quarentena. Vamos entrar, vamos esperar a Rafaela França entrar. Todos apostos, bastante gente entrando já para acompanhar. A Lu, oi Lu. A Rafa entrou. Vamos chamar a Rafa, vamos ver se ela conecta. Olá! Olá, tudo bom? Bom, e você? Tô bem também. Bom, então, acho que a ideia é começar como eu sempre tenho começado por aqui, falando um pouco sobre como eu conheci o convidado e o que me fez pensar que seria interessante trazer essa pessoa para conversar com a audiência aqui do Alta Performance SA, o que ele tem de interessante para compartilhar. E eu acho que, no caso da Rafa, tem uma curiosidade, uma coisa que me fez até pensar, conversei um pouco com ela antes, do que se faria sentido ou não. Vou explicar e aí acho que vai ficar mais claro para vocês. Começando por como eu conheci a Rafaela. Eu conheci a Rafaela acho que há alguns bons anos atrás já, né? Tipo, nem sei mais quantos anos, mas deve ter uns... Deixa pra lá, uns 8. Alguns 18 anos. Silvia tá aí, deve lembrar. Silvia, pega o Excel aí, Silvia, para fazer as contas quanto tempo tem. Mas eu conheci a Rafa, a gente trabalhou junto, a gente foi par na equipe da Silvia, que a Rafa comentou. Era na área de remuneração de uma empresa de óleo e gás aqui do Rio. E eu conheci ela lá e a gente teve um período de bastante parceria. Lá éramos nós três, eu, a Rafa e a Silvia na época, implementando uma série de coisas. Bastante budget, né? Pizza de madrugada. É verdade. A vida sofrida. Mas depois a gente percebeu que foi pouco tempo, né? Porque logo você foi para outra empresa e eu continuei por lá. Acho que foi muito intenso, né? Acho que a intensidade contou bastante. Eram muitos budgets. Tinha a Robertinha também, participação especial, né? Eram os times aí de R's de Silvia Nunes. É verdade, todos R's. Eu não tinha parado para pensar. Depois nisso. teve mais, Richard, Ricardo, Rodolfo, enfim. Só a Silvia mesmo que não tem o R no nome, mas fica aí a dica para as mães. Mas acho que a Silvia agora tem. Acho que a Silvia agora tem um sobrenome, Ruggeri. Ruggeri tem R, ela deu um jeito de entrar. Deu um jeito de entrar na nossa vibe. Exato, Bom, a gente conheceu lá atrás, já tem uns 8, 9 anos. A gente sempre manteve contato, acho que até por conta desse mundo, desse universo de remuneração. Voltou, travou? Travou um pouquinho, mas voltou. Voltou. E aí, eu estava comentando que apesar de já ter bastante tempo que a gente trabalhou junto, acho que a gente sempre acabou mantendo contato, por conta desse mundo de remuneração que acaba sendo um mundo pequeno, todo mundo se fala, todo mundo se conhece, faz contato, pedindo indicação para uma vaga, porque não tem tantos profissionais. E acho também uma afinidade, assim, eu acho que é uma afinidade de valores, de forma de pensar. Eu acho que a gente sempre se manteve algum contato ali, apesar da distância. E aí entra na parte da parte que eu fiquei com dúvida de se faria sentido chamar a Rafa ou não. Porque de pouco tempo para cá, período mais recente, a gente acabou estreitando a nossa relação, a gente ficou mais próximo. Hoje eu e a Rafa, a gente namora, a gente é um casal. Vai ter um dilema, né? Fala ou não fala sobre isso, não tem muito a ver com o canal, mas eu prefiro comentar e deixar, acho que, claro, desde cara. Inclusive isso me fez ter algumas reflexões. Faz sentido, não faz? Poxa, será que não está misturando alguma coisa? E aí eu resgatei o objetivo do canal, o objetivo desse evento do RH na quarentena, que é compartilhar conteúdo que seja relevante para as pessoas que estão aí do outro lado da tela, dedicando uma hora do final de semana para ouvir a gente. E aí eu procuro ter duas linhas de conteúdo nesse bate-papo. Uma linha de conteúdo voltado mais para uma parte mais técnica, conteúdo mais de conhecimento, e uma outra linha de conteúdo voltado para esse bate-papo de carreira, que é trazer histórias que possam inspirar vocês a seguir a carreira. Eu acho que
é justamente isso que ajuda a gente a crescer. Pelo menos na minha experiência, várias pessoas que passaram já nessas 2 primeiras semanas do RH na quarentena falam muito disso, do quanto é importante a gente investir em conhecimento, mas o quanto é importante a gente ter uma história que a gente possa modelar para usar como inspiração para a nossa carreira. Então, quando eu resgatei isso, ficou muito claro para mim que faria total sentido trazer a Rafaela para compartilhar um pouco da história dela. Acho que a história dela é muito interessante, super inspiradora, e aí eu acabei batendo o martelo e falando que tinha que trazer, fazer esse bate-papo aqui. Obviamente eu falei com ela, ela concordou também, né? E aí fui aprovada, né? Passei num processo seletivo aí do Alta bastante Performance extenso. E estou aqui hoje para falar com vocês. Vai valer a pena. Tenho certeza que sim, tenho certeza. E aí, queria aproveitar então agora passar a palavra para a Rafa, para ela poder falar um pouco da trajetória dela de carreira, até para quem não conhece, conhecer um pouco da trajetória dela e entender de onde ela começou e até onde ela chegou, para depois a gente entrar um pouco mais nos porquês, nas dicas, nas coisas que foram interessantes para ter esse sucesso. E aí, passo a palavra para você, Rafa. Tá ótimo. Eu falo bastante, né? Então vamos moderando aí o tempo, mas a minha carreira, assim, na verdade, meus estudos não começaram direcionados para RH, eu tinha outra pretensão, eu queria fazer comunicação social. E meu primeiro estágio, né, todo mundo diz, já começou assim, né, em RH super decidida, não. Meu primeiro estágio foi através da Faculdade de Comunicação, eu fui contratada para produzir o jornal de uma entidade e a parte de comunicação interna, então comunicação interna e externa. Mas logo que eu fui contratada, acho que uma semana depois, eles perderam, era uma associação, e eles perderam a verba de comunicação. E aí me pediram para fazer toda a parte não, mas boa parte de função administrativa. E um pouco do que seria, os primórdios ali de um RH, porque não era uma empresa tão estruturada. Nessa época, foi bem quando eu mudei também de faculdade, eu migrei, saí de comunicação e fui para a ADM. E aí convidei 2 colegas de turma, que depois se tornaram amigos da vida, assim, Dani, Homero, não sei se estão por aí. E aí a gente se estagiava juntos, éramos 3 fazendo ali, aprendendo. O pessoal era bem old school, assim, então a gente fazia entre nós ali os brainstorms, será que isso tá bom, não tá? Como que a gente pode melhorar ou não, essa confusão aqui? E aprendemos. A partir dali eu fiz um processo seletivo também para vaga de estágio, mas aí numa empresa grande, com na época 3.000 funcionários, escritório em todo o Brasil, e passei, mas para a área de atendimento. Então não estava intimamente ligada a RH, mas até a parte de atendimento de lá tinha um pouco. Existiu um processo interno, um processo seletivo interno, aí sim, para a área de RH, e me candidatei, né? Não sei quem ouviu aí uma outra live que eu fiz com a Carol Ridolfi, eu comentei, né, o quanto aquelas pessoas, assim, todas mais velhas, com mais tempo de casa, eu era assim, realmente estava bem no início de carreira, tinha entrado na empresa há pouco tempo e estava lá batalhando por uma vaga de efetiva numa área que eu não conhecia. Já tinha passado por ela como um estágio, mas dentro daquela empresa eu não conhecia. E aí vários funcionários de gabarito, assim, de longa estrada, estavam concorrendo junto comigo. Eu passei, depois até perguntei, né? Achei curioso, eu falei, nossa, quando chegou aquela última fase, eu achei que não ia dar para mim, porque era muita gente mais experiente do que eu. E aí até o feedback que eu recebi foi, não, mas a gente não queria aquelas pessoas experientes justamente porque a vaga é nova, a gente quer gente nova, pensando diferente, para ver o que a gente pode melhorar. E aí foi uma grande escola. Assim, foi muito feliz a minha trajetória nessa empresa, porque justamente como era uma posição nova, eu não tinha uma função específica. Então, eu passei por diversos subdepartamentos, tinha uma função ali comecei como auxiliar, assistente, analista, alguma coisa assim,
Fui evoluindo, aprendendo com gente com mais experiência, com mais informação, então sempre fui muito curiosa. Eu corria atrás de aprender e depois, quando eu aprendia, eu ficava pensando numa maneira de melhorar aquilo. Então, assim, nunca fui muito afim de corno jobs, como a gente fala, e sempre que Acho que ninguém chegavam... Né? Acho que ninguém gosta. Mas tem quem não assuma, né? Mas, enfim, eu nunca gostei. E aí, toda vez que me chegava uma tarefa muito operacional, até porque eu estava ali numa função mais júnior, eu já logo pensava como é que eu podia melhorar aquilo, o que eu podia fazer para perder menos tempo com aquilo e poder me infiltrar ali em áreas, em atividades mais interessantes. Então, foi com essa curiosidade que eu fui aprendendo mais e crescendo mesmo, me movimentando dentro do GRH. Nessa empresa, eu também tive uma oportunidade ímpar, assim, que foi participar do pré-projeto do Great Place to Work, quando começou a se estruturar os formulários de pesquisa, de entrevista, né? E a parte de descrição de cargos, para a gente estruturar a área e conseguir avançar antes de lançar a campanha. E ali eu me encontrei, porque apesar de hoje praticamente não fazer, assim, né? A gente sabe que hoje o mundo VUCA, né, é muito mais dinâmico do que qualquer job description, mas foi ali. O meu começo em remuneração foi ali. Então, eu aliei algo que eu me sentia muito confortável, que sempre foi escrever, eu sempre me destaquei, assim, tinha uma facilidade em sintetizar, em às vezes até trazer alguma palavra mais rebuscada para um e-mail, uma mensagem mais formal, um comunicado interno. Então, eu pude usar esse meu lado, isso que eu tinha como uma fortaleza, digamos assim, para ajudar a empresa e fazer algo totalmente novo. Quando eu entrei com a parte de job description e aí dando suporte para a coordenação de remuneração, eu comecei a entender, né, como é que se estruturava a área, claro, de uma maneira bem ainda primária, eu não atuava lá, eu estava realmente dando suporte, mas, mais uma vez, a curiosidade me fez chegar e questionar e perguntar e me interessar pela área. Saindo dessa empresa, aí eu tive um outro movimento, né, de carreira, mas em consequência de um movimento de vida, que foi a mudança de São Paulo para o Rio. E aí, chegando no Rio, tive numa empresa pequena, assim, e depois fui para telecomunicações numa empresa grande, conhecida, um player de mercado, com a minha filha super nova, assim. Então, foi aquela loucura. Emprego novo, um segmento novo, e aí eu entrei para a área de remuneração. Entrei, na verdade, primeiro para uma posição generalista, mas com um mês eu fui efetivada, assim. Na verdade, eu entrei para ser temporária, e aí gostaram muito do meu trabalho, e aí me fizeram um convite para efetivar em remuneração, porque tinha acabado de surgir uma vaga. Na hora eu me preocupei. Depois, assim, quem fala, que tranquilo, né? Já sabia um pouquinho, vamos lá. Não, eu sou bem transparente, assim, na hora que eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, claro. Eu tinha uma vida toda nova aqui para cuidar, uma filha para criar, e assim, ser efetivada era tudo que eu mais queria, ainda mais num tempo recorde aí de 30 dias, mas eu ponderei, né? Olha, nunca atuei, assim como, nunca foi a minha atividade fim, a área de remuneração. Eu fazia lá em São Paulo, mas muito mais como um suporte. E aí eu vejo que aqui na estrutura é uma filial, né? Na filial Rio-São Paulo. E aí eu me preocupava, e eu disse o seguinte, bom, eu vejo que a estrutura de remuneração, ela não está aqui. Então, caso eu venha a falhar, você não vai ter outra pessoa, porque eu posso não ter o entendimento completo para fazer as tarefas. E aí a pessoa foi, assim, super... fez diferença na minha trajetória, porque ela confiou, né? Ela falou, não, você tem curiosidade, você gosta de aprender, já percebi isso, e vamos em frente. Eu prefiro quem queira aprender do que quem já chegue achando que sabe e não faça as coisas acontecer. Então, aprendi, mais uma vez, bastante, e aí sim, assim, tinha a tarefa de fazer controle de headcount, forecast, budget, remuneração variável, então entrei de cabeça. Então eu fui, a partir dessa experiência, acho que eu fui moldando um pouco mais, né? Eu saí da posição tão generalista
para realmente entrar na área de remuneração. De lá, tive experiência em engenharia e em óleo e gás, aí, em petróleo, já faz quase uns 10 anos. Então, no meio dessa trajetória, eu fui aos poucos estudando e me aprofundando em remuneração, mas apesar disso, ou por isso, corrigindo, acho que por isso, depois eu voltei a ter um desafio generalista, hoje sendo head do departamento. Então, assim, eu não tenho dúvidas que foi a área de remuneração que me trouxe um olhar mais analítico e me fez, dentre vários desafios, assim, me destacar justamente na época da crise do petróleo, em 2015, e a partir daí assumir posição executiva, posição gerencial, que é a que eu estou hoje. Então, infelizmente, não estou tão próxima de remuneração como eu gosto, sou apaixonada pela área. Com certeza foi a área de remuneração de todas as que eu passei no RH que mais me traz esse background. Eu acho bem legal, aproveitando para pontuar algumas coisas. Enquanto você foi falando, eu fui pontuando algumas coisas aqui mentalmente, mas eu não quis interromper para não quebrar a linha de raciocínio. Então, acho que alguns pontos que você trouxe acho bem interessantes na sua história. Um deles falando do começo, né, e o quanto que é importante a abertura para a experiência. E aí, o bom que como eu estou fazendo todas essas lives, ouvindo várias histórias, eu consigo traçar alguns paralelos. A Daiana falou muito da importância da experiência, a qualidade das experiências, né? E eu vejo na sua história que essa experiência também contou bastante. E aí duas coisas que eu queria pontuar em relação à experiência. Que eu acho que é importante, que eu percebi na sua história, a abertura para as novas experiências, né? Até porque muitas vezes, como você colocou, a gente não sabe aonde essas novas experiências vão levar. Eventualmente, no caso da sua experiência aqui no Rio, no Telecom, você achou que ia ser um temporário não sei de quantos dias, e em 30 3 meses, e aí em 30 dias veio a vaga de remuneração. Virou completamente, né? Eu acho que esse é um ponto super importante, estar aberto a ter novas experiências. E eu acho que outra, um ponto super relevante, não só a qualidade da experiência que ela te oferece, mas o quanto você está pronto para absorver o melhor daquela experiência. Você falou, eventualmente vinha um corno job, e aí eu pegava e tentava fazer isso da melhor forma, melhorar o processo para ter mais tempo para investir em outras coisas, outras experiências que te dariam mais aprendizado. Então, acho que eu vejo muito disso, assim, as pessoas às vezes ficam colocando, mas a experiência que eu tenho é ruim, não é a experiência que o mercado está pedindo. E o quanto você está aberto a abraçar novas experiências, mesmo que elas não sejam exatamente moldadas ao que você espera, ao que você imagina, ao que você deseja, e o quanto as pessoas conseguem absorver o melhor dessa experiência. Uma outra dica que eu tenho para dar nessa questão da qualidade da experiência é não só tentar fazer as coisas diferentes, mas também fazer um exercício de aprendizado. Eu vejo isso como uma coisa muito importante, você parar para analisar quais foram as lições aprendidas de um determinado processo. Porque mesmo quando você acha que não teve muito a aprender, mesmo quando você já fez um processo algumas vezes, você sempre tem o que aprender, mas você precisa colocar intenção nesse aprendizado para absorver o melhor que esse aprendizado tem a oferecer. Então, acho que esses foram os pontos que eu capturei aqui da sua história, que eu acho muito interessante reforçar para trazer. E eu acho que, bom, o que você diz também, né, estar disposto, assim, estar atento. Às vezes a gente pega uma atividade que é extremamente burocrática ou repetitiva, e você pode pensar em fazer diferente. Então, tanto para você, porque deve, exatamente. Tanto para você, porque vai te liberar para aprender outras coisas, como para quem está solicitando. Então, acho que a gente não pode esquecer que a gente é visto a todo momento, né? E as pessoas nos contam com a gente ou nos qualificam para próximas etapas a partir do que você faz hoje. Então, eu sempre tive muita disposição, assim, de fazer trabalhos, mesmo que, poxa, já faço isso há um tempão, acho que não vou aprender nada com isso, mas, deixa eu pensar como que eu otimizo. Até lembrei, enquanto você estava falando, um exemplo interessante na empresa de telecom, que eu cobri por algum período ali uma pessoa extremamente sênior de folha de pagamento.
E aí, não sei, acredito que fosse férias, alguma coisa assim, eu precisei não fechar a folha, mas enfim, fazer alguns relatórios importantes que iam para a matriz. E aí um dos relatórios chegou para mim e eu falei, nossa, que dado interessante, assim, era alguma coisa em função de absenteísmo, alguma coisa assim. Acho que eu posso passar isso de uma outra forma para a diretoria comercial, que era a área de varejo, para a gente acompanhar como que estão os índices loja a loja, enfim. No outro mês já tinha um relatório pronto e aí acho que 2 meses depois desse relatório precisei fazer alguns ajustes para entender se seria útil. E aí 2 meses depois já estava todo mundo me cobrando, assim, cadê aquele relatório que a gente consegue saber o que está acontecendo, não sei o quê. Então, assim, são coisas que se você olha só o lado ruim, né? Deixa eu fazer aqui, vou cobrir férias, ai meu Deus, eu tenho que fazer o meu e fazer mais o do outro. Mas não, você pega uma informação que você nunca viu e dá um outro sentido e monta alguma coisa, pensa em alguma coisa diferente, enfim, para quem chega também, para quem volta de férias, ter alguma novidade, uma forma diferente de pensar, acho que faz sentido. E eu acho que principalmente, acho que em todas as etapas de carreira, isso conta, mas acho que no começo de carreira, pelo menos eu sempre procurei ter esse mindset, principalmente no começo, que o que você mais ganha no começo da sua trajetória profissional é aprendizado. É experiência, e a experiência nesse sentido que a gente está falando, experiência de qualidade, não é tempo de casa. Porque tempo de casa você vai ganhar independente da atitude que você tiver. Mas acho que o que vai te fazer crescer no longo prazo é a qualidade dessas experiências. E aí, fazendo um paralelo também com a fala de uma outra pessoa que passou por aqui, o Elton, que estava falando de analytics, falando de quais habilidades, qual o perfil do profissional de analytics, e eu acho que é o perfil do profissional do futuro, né, ou até de agora, que é a questão de ser fuçador. Essa palavra para mim ficou bastante registrada na minha cabeça, assim, de o quanto é importante a gente fuçar e buscar as coisas, buscar formas de fazer. Porque no final das contas, não adianta a gente ter muito tempo de estrada, a gente ter diversos cursos super sofisticados, muita informação técnica, mas se a gente não for curioso, pegar e testar, até porque o conhecimento que a gente tem só vai dar resultado quando a gente aplica. E para a gente aplicar, a gente tem que testar, tem que ser curioso para adaptar aquilo à realidade da empresa que a gente está, da instituição que a gente está trabalhando. Então, acho que esse ponto que você falou da curiosidade, eu acho que é super, super relevante como um ponto de atenção, como eu falei, para todos os profissionais, mas acho que para quem está começando, é primordial. Acho que tem um e outro ponto, assim, que me faz pensar também, acho que não é uma dica, talvez uma contradica, mas assim, o pessoal acha que eu tive uma carreira muito linear, né? Então fui crescendo e fui tomando mais espaço, cuidando de mais assuntos de RH, e na verdade não, tive altos e baixos, como todo mundo, então precisei por vezes dar os passinhos para trás, recomeçar em funções assim menores. E dando conta, enfim, tudo que fizesse sentido para mim naquele momento. E uma característica, uma informação que até é diferente aí da grande maioria, eu fiz um MBA, por exemplo, super tarde. Já estava aí com anos de estrada, porque talvez até pelo meu perfil, eu priorizava mais o aprendizado real, né? Então, o aprendizado no dia a dia, e aí eu dizia, não tem tempo, né? Não tem como, sempre tive, desde o começo de remuneração, né? Com a Nina, então, eu estou aprendendo no dia a dia. Tinha vontade, gosto de estudar. Só para mim cortou bastante. Não sei se o pessoal tá ouvindo bem aqui. No último tempo cortou bastante. Você continua acompanhando o chat, sim. Porque para mim travou faz um tempo aqui. Enfim. Não, tô vendo. Tem algumas perguntas, depois a Vera fez algumas perguntas, a Ilana também, mas vou trazer mais para frente, falando um pouco mais sobre liderança. Bom, então, voltando, o ponto as pessoas pensam, né, vou terminar a faculdade, e aí qual é a pós-graduação que eu vou fazer, qual é o MBA que eu vou fazer,
E às vezes não adianta esse tanto de título, né? Se você não teve experiência, se você não aproveitou. Eu sei que é difícil, às vezes é até contraditório, né? Porque você vai para o mercado, quando você está no início de carreira, vai olhar os seus títulos, mas de verdade, assim, a dica que eu posso dar é olhem para as oportunidades, independente de quais sejam, e busquem aproveitar ao máximo, porque toda empresa, seja ela minúscula, seja ela familiar, seja ela uma grande empresa, uma média empresa, ela tem alguma coisa para ensinar. E não adianta correr atrás de título e título, porque nem sempre isso é o que vai te fazer crescer na carreira. Como que você acha que você ter metas, porque por mais que a gente não saiba qual o caminho a seguir, uma coisa que eu vejo bastante em comum nas pessoas que tiveram uma carreira, uma trajetória de sucesso, é ter objetivos e ter metas claras praticamente desde o início da carreira ou a partir de um determinado momento. E aí eu queria ouvir de você o quanto que você acha. Se você tinha metas no início da sua trajetória. E 2, se você acha que, caso você tenha, se você acha que o fato de ter tido metas te ajudou a passar de forma mais, vamos dizer assim, tranquila por esses percalços, por esses imprevistos, por esses desafios que a vida real impõe pra gente como profissional, né? Não sei se eu posso chamar de metas, mas eu tinha uma ideia do que eu queria no começo de carreira e não era ser diretora de RH de uma empresa grande, mas eu tinha algumas clarezas. Eu sempre soube o que eu não queria e aos poucos fui moldando o que então, a partir disso, eu gostaria de fazer. Então, um ponto importante, assim, para mim, uma meta, e aí acho que posso chamar de meta, trabalhar em grande empresa. Eu sempre quis isso, desde a minha época de estágio. Eu me sentia bem, enfim, conversar com pessoas mais experientes do que eu, conviver com gente de empresa, assim, sempre me encantou. Então, esse era um objetivo. Eu sempre busquei trabalhar em empresas que eu ou admirasse, ou enfim, que eu passasse a admirar a partir da minha entrada lá. Uma coisa que eu não imaginava era ser gestora. Na verdade, eu tinha como meta, enfim, objetivo, né, de carreira, me especializar. E aí, principalmente quando eu entrei na área de remuneração e me encantei pela área, eu tinha um objetivo nesse sentido, de ser uma excelente técnica no sentido do conceito, né? Seguir carreira mesmo, carreira em Y, enfim, pensava até em dar aula, palestra, alguma coisa desse tipo. Mas a vida me direcionou para o desafio da liderança e aí eu digo que mudou totalmente o propósito de todo o meu trabalho, né? Acho que o desafio de ser líder é realmente na base do propósito. E se eu não tivesse a clareza, né, de tudo que eu passei, do quanto a gente é frágil, quanto a gente também está suscetível à mudança, hoje a gente fala muito de propósito. E tem pessoas que eu vejo assim falando comigo, mas eu não sei qual é o meu, socorro, né? Eu sou pecadora. Não, a gente descobre na vida. E a gente descobre à medida que as coisas não pesam mais, né? Que a gente faz realmente por uma dedicação, você perde horas ali e nem sente que o tempo passou, são coisas assim que vão te direcionando no seu propósito. E as metas, a mesma coisa, assim, as metas não, de uma forma, de uma forma mais objetiva, eu acho válido tê-las, porque, pelo menos para saber onde você não quer ir, qual caminho você não quer traçar. E, claro, contar com elas para também comemorar quando as vitórias vierem, porque senão a gente vira um trator, começa a achar que, né, cada passo que deu é normal, e não, a gente tem que reconhecer sim que é um leão por dia, é um desafio por dia, e acho que as metas nos facilitam a enxergar o quanto a gente caminhou. Uma das perguntas que eu tinha colocado era para você trazer um pouco das principais dificuldades que você teve, acho que você acabou falando um pouco já, mas das principais dificuldades que você teve quando você mergulhou na área de remuneração em si. Bom, dificuldades, eu acho que a princípio todo mundo se assusta, imagina que aquela área é quase uma área de magos, né, que fazem contas mirabolantes, então acho que o primeiro que chega é o susto. Depois, vencida essa etapa,
a gente consegue se dedicar. Tem algumas coisas que são assim, realmente necessárias na área, né? Por exemplo, um bom Excel, porque senão você perde muito tempo fazendo conta, mas ter uma boa base também, mais uma dica, assim, né? Eu sou fã de Excel, quem vive comigo sabe, mas assim, não comecei, né? Não sempre soube disso. Aprendi também, já estava em telecom, já fazia acho que metade aí dos anos que eu passei em telecom sem um Excel avançado. De repente eu fiz um curso que abriu totalmente a minha mente. Assim, eu falei, gente, é essa a ferramenta, né? Então, acho que as pessoas também precisam desmistificar isso. Mas eu não sei tão bem de Excel. Eu sou iniciante, eu sou intermediário. Cara, faz curso e funciona. Assim, você vê que o negócio reduz o seu tempo de trabalho. Acho que todo mundo quer isso, né? Você gastar menos tempo com coisas maçantes e pensando ali em como montar fórmula. Enfim, eu sou suspeita para falar, porque eu realmente gosto muito. E aí passava horas em cima de planilha e realmente não via o tempo passar. Não é todo mundo que tem esse perfil. Mas o que eu queria dizer isso não te impede de ingressar na área de remuneração. Dá para fazer diferente, dá para aprender. Com isso serve para todo mundo de RH, gente. Então, BPs, pessoal de departamento pessoal, pessoal generalista, eu acho que caberia assim, a todo mundo ter uma passagenzinha por remuneração para atinar esse mindset. Eu consegui pegar algumas coisas, poucas coisas da sua resposta. Então, vou tentar comentar aqui em cima do que eu consegui capturar. Acho que uma das coisas que você trouxe, que eu acho super relevante, acho que a desmistificar um pouco dos novos conhecimentos, essa questão, principalmente da área de remuneração, de números e de precisar entender bem do Excel. Eu concordo com você, acho que o Excel é muito mais uma ferramenta para ajudar, e aí depois que você entende um pouco a lógica dele, acho que facilita muito. E facilita não só para a área de remuneração, facilita para diversas áreas. Qualquer área que você trabalhe, o Excel vai te ajudar muito. Eu costumo dizer que quem inventou o Excel deveria receber um prêmio Nobel, porque eu não consigo imaginar como as pessoas trabalhavam antes, vivem, né? Principalmente dentro de empresa, sem usar o Excel, quando o pessoal fechava a folha com aquele calculadora na mão. Tinha, na máquina. Lá na Souza, que é a empresa que eu trabalho, tem uma pessoa que trabalha há muito tempo em DP, ela fala, cara, vocês não sabem o que vocês estão falando. A gente fechava a folha de 10 mil empregados na mão, ali fazendo conta mês a mês. Eu falei, eu não consigo imaginar como isso era possível, né? Como seria possível. Acho Mas que hoje tem bastante ferramenta que ajuda a gente em termos de produtividade, né? O Excel é um meio, né? Então não adianta, não é necessário se desesperar, assim. É claro que faz bastante diferença, porque imagina o tempo que a gente levaria para fazer um budget, um planejamento de headcount sem um Excel na vida. Mas tudo tem solução, assim. Você querer aprender é o caminho e dá para fazer. Mas eu não sou muito de contas, eu sou mais da área de psicologia. Acho que você é um exemplo disso, né? Um psicólogo aí extremamente bem sucedido na área de remuneração, com uma bagagem bastante técnica e conceitual e com bastante expertise no tema. Então, ninguém pode se tolir de aprender coisas novas porque imagina que o seu perfil é isso, aquilo. A gente está em pleno século XXI, né? Tudo tem informação para tudo, a gente consegue acessar os conteúdos que a gente tem interesse, só precisa focar, selecionar dentre todos os disponíveis e saber o que a gente quer aprender, qual é a aplicabilidade disso, né? Colocar a mão na massa. A próxima pergunta era para entender quais foram os skills, quais foram as novas habilidades que você percebe que você desenvolveu dentro da área de remuneração e que foram úteis, inclusive, para você, não necessariamente dentro da área de remuneração. Hoje, numa posição mais generalista, que tipo de habilidades ou conhecimentos você percebe que você desenvolveu passando pela área de remuneração que te ajudam hoje, como na posição que você está atualmente como head do RH, inclusive de departamentos
fora do RH também, né? TI, a parte de saúde, segurança. Bom, eu acho que o mais importante que remuneração tem para agregar é a visão de dono de negócio, né? Você entender que o negócio de uma empresa ele precisa ser sustentável. A conta, como você mesmo costuma dizer, é uma soma de final zero, né? Você tem que estar ali a todo momento equilibrando o que os funcionários gostariam de ter e o que a empresa está disposta a investir ou a ceder, enfim, acho que a parte de negociações, relações trabalhistas também tem que lidar, é bom ter um mindset de remuneração também para lidar com as negociações. O grande legado de remuneração para a minha posição de hoje é essa visão mais analítica e essa visão de custos, né? A gente precisa, no final do mês a conta tem que bater, né? Não adianta a gente devanear em inúmeros programas, implementações que não tem um retorno ali concreto, que a gente não consiga vender para os stakeholders, enfim, para os parceiros e para a presidência, diretoria que precisa patrocinar aquilo. Então, eu acho que um grande skill aí, respondendo essa pergunta que remuneração me trouxe e que faz muito sentido hoje na minha posição, é o poder de negociação, a visão analítica. Talvez eu acrescentaria um terceiro, que é a visão um pouco além do prazo, sabe? A gente, em remuneração, está sempre projetando algum cenário, prevendo algum impacto. Então, acho que colocaria esse terceiro também. O impacto não só de curto prazo, né? A gente tende a pensar em remuneração a todo momento, um pouco mais para frente. Que conselhos você daria para quem gostaria, ouvindo os ganhos de desenvolvimento que você teve passando pela área de remuneração, que conselhos você daria para quem tem a intenção de começar na área de remuneração, quem quer adquirir essa experiência dentro da área de remuneração? Bom, a primeira dica é seja curioso. Vá atrás de conhecimento, não espere estar na área de remuneração, porque muito provavelmente essa chance não vai chegar. A área de remuneração, como a gente começou falando aqui na live, ela é um pouquinho fechada, seleta, então quem é da área geralmente está em contato para pedir alguma indicação quando surge vaga, então assim, é um pouquinho difícil nesse sentido mas como é que eu vou começar se eu não tenho a experiência? Mas eu acho que a minha trajetória mostra isso, né? Ninguém veio dizer, olha, vamos apostar em você, entra aqui nessa vaga e vamos te capacitar para você ser uma profissional de remuneração. As coisas foram acontecendo e muito resultado do que eu já tinha feito. Então, acho que a posição, por exemplo, quando veio em telecom para eu assumir uma função de remuneração, ela só existiu porque 30 dias antes eu estava fazendo um trabalho diferente, correndo atrás e curiosa. Então, a primeira dica estejam abertos a aprender, não esperem a oportunidade chegar. A gente que tem que construir a oportunidade. E isso a gente faz no dia a dia, né? Todo mundo nos observa, às vezes a gente pode imaginar, mas eu estou tão longe, né? Tem tantos níveis acima de mim, onde a decisão é tomada, que no mundo corporativo, assim como na vida, a gente é observado o tempo todo. Então, vale se dedicar ao máximo ao que você está fazendo, procurar estudar, talvez não só o estudo formal, mas muito trocar com pessoas que tenham conhecimento. Acho que vai parecer um jabá aí, mas o conteúdo, eu de verdade gosto muito do conteúdo do Alta Performance. Acho que é você buscar entender, mas eu não estou na área e não quero, não tenho essa pretensão. Ok, mas entenda o mindset, porque o dia que você for acompanhar uma conversa de pessoas de remuneração, você vai minimamente entender sobre o que elas estão falando. E isso pode ser aplicado no trabalho de um business partner, tanto quanto num trabalho de departamento pessoal, de desenvolvimento, né, da área de desenvolvimento organizacional, para pensar em metas. O meu conselho sejam curiosos e estejam abertos a aprender o tempo todo, seja lá com quem for. Muita gente pediu para você falar sobre a sua experiência como liderança. Que tipo de transição
você teve que fazer, que tipo de habilidade você teve que desenvolver, e aí olhando não só para o profissional, para o lado mais técnico, mas para o lado de liderança. Acho que uma coisa que as pessoas estão pedindo não estava muito programado, não estava no script da nossa conversa, mas eu acho que pode ser interessante. Afinal, a voz da audiência é o que dita o caminho que a gente tem que seguir, né? Exato. Na época que eu saí, fiz a transição entre uma empresa de petróleo e outra, né? O que foi me dito no recrutamento aí, a Mandinha lá na Austrália vai assistir essa live depois, vai lembrar disso. Uma vaga de especialista em remuneração para fazer isso. Eu falei, bom, especialista, ok, porque, né, eu tenho isso em mente, ser uma grande especialista em remuneração. Quando cheguei para fazer entrevista, tudo tinha mudado, a vaga se tornou uma coordenação e aí com o desafio de líder. E eu tenho clareza, assim, que talvez, se fosse me oferecido já de primeira isso, eu teria ficado com receio e talvez não tivesse aceitado. Não por acaso é essa empresa onde eu estou há 6 anos e também não por acaso as coisas foram acontecendo, né? Então eu comecei com um desafio de liderar uma pessoa na área de remuneração, 1,5 pessoa, né, Gi? Você sempre teve lá um part-time comigo para a área de benefícios e me acompanha aí até hoje. E depois, os desafios da área, eles foram incrementados. Então, eu fui cada vez mais coordenando um número maior de pessoas. Na época da crise do petróleo, a gente passou por uma intensa reestruturação, redução de quadro. E aí, eu precisei cuidar de outras coordenações que as minhas colegas cuidavam até então e que eu não tinha tanto domínio, tanta bagagem. E eu lembro que a primeira área que mais me assustou, assim, foram as meninas de recrutamento, né? Ilana tá aí, não sei se ela vai lembrar, a partir do desafio de ter que coordená-las, né? Ter que ser a líder, eu parei, assim, e fiz um exercício de autorreflexão que foi decisivo, né? Porque realmente eu estava apreensiva e assustada com a possibilidade de liderar psicólogas, né? Eu que sempre fui bem mais objetiva da forma de falar, com esse raciocínio mais analítico, e aí quando falaram, agora você assume a área de recrutamento e seleção, não sei, acho que não tinha BP, a gente construiu juntas depois. Enfim, área de treinamento, eu assumi algumas coisas assim, eu falei, cara, vai dar problema, porque eu tenho uma forma de falar, uma forma de pensar que é muito diferente. Na época eu estava então assumindo a coordenação de uma grande amiga, uma grande colega, a Lu, né? Beijo aí para a Lu, tá na Irlanda hoje. E somos, assim, e eu tenho muita clareza disso, de como eu sou e do que eu me permito ser, do que eu quero ser. E eu tinha muito claro para mim que eu era quase o oposto da Lu dentro da empresa. Então, a Lu sempre, né, super meiga, super soft skill, digamos assim, né, com mais cuidado, mais tato, e eu pensei, vai dar problema, porque a Lu acabou de sair, como é que eu lidero essa equipe, que tem um mindset, tem uma forma de comunicação diferente da minha. E aí só quando eu pude parar e refletir e pensar, eu não sou igual a Lu, né? Somos diferentes sim, e eu preciso lidar, a minha forma de se comunicar, claro, ela vai se desenvolver com as meninas. Eu tenho também isso, assim, de adaptar muito a linguagem para quem eu estou falando, mas eu não posso deixar de ser eu. Então, esse para mim foi um pensamento, assim, foi uma conclusão muito acertada. A partir do momento que eu me livrei daquela preocupação de como eu vou fazer para manter as coisas da forma que estavam, e eu não vou manter porque eu sou diferente e a gente vai construir uma página a partir de agora que está em branco, as coisas fluíram. Então, aí elas podem dizer melhor do que eu, mas eu tenho para mim que deu certo, né?
apesar de mindsets diferentes, acho que são complementares. A gente construiu junto ali o que hoje existe como estrutura de business partner. Então, foi nessa linha de saber as minhas limitações, saber as minhas fortalezas e parar para olhar o outro. E acho que isso é uma marca minha, assim, até hoje. Eu presto muita atenção no potencial dos outros. Eu posso ser acelerada e estou falando aqui, fazendo 1000 coisas, mas eu tendo a enxergar o outro e ver uma capacidade ali que às vezes até ele mesmo não enxerga. Então, é uma coisa positiva e que acho que leva aí o time a estar sempre produzindo, sempre querendo mais, né? Mais e mais, porque eu sou uma eterna insatisfeita, mas eles compram minhas ideias, a gente vai junto mesmo. É esse olhar, né? Eu sou muito inquieta, então, para mim não existe zona de conforto. E eu não gosto que meu time esteja. Então, eu estou toda hora maquinando aqui. Como que essa pessoa, será que se a gente botar ela nesse desafio, se vai dar certo, não vai. Enfim, dá bastante trabalho para o time, mas eles me aturam. Acho que esse é o segredo aí. Queria pedir, Rafa, para você fazer para a gente ir fechando, considerações finais e dica para quem está começando na carreira, principalmente de RH, do que dicas importantes dá para essas pessoas que estão começando. Okay, e aí, lembrando que a gente tem o tempo, a gente está próximo, vai ter mais ou menos 1 minuto e meio, então bem direto ao ponto. Ok. Acho que já falei, né? Mas assim, não custa frisar. Quem estiver entrando em RH, independente de remuneração, recrutamento, treinamento, DP, BP, seja a área que for, é ter o propósito de servir, né? O RH é uma área que naturalmente dá o suporte às outras para a empresa crescer. Então, se você tem isso dentro de você, é mais fácil, as coisas vão acontecer. A gente precisa ir atrás, porque as oportunidades nunca bateram assim na minha porta, não. É sempre com muita batalha. Então, é isso. Ter o seu propósito e isso se transforma em algo positivo ao redor de você e as coisas acontecem. Tá bom? Não vou me alongar, porque daqui a pouco vai desligar. Mas obrigada de verdade para todo mundo que participou. Obrigada, Reinaldo, por me chamar, me aprovar aí para o seu canal. E, gente, para quem estiver começando a carreira de verdade, eu acho que Reinaldo traz umas boas dicas de gestão de performance, não só de remuneração, que acho bacana aí acompanhar o Alta Performance. Tá bom? Bom, eu me despeço por aqui. Vocês avisem aí a ele. Estou por aqui e a gente se vê em breve. Queria agradecer a Rafa pelo tempo, pela disponibilidade, pelas histórias. Eu espero que para vocês tenha sido um conteúdo de valor. Eu já conheço parte da história, então os bastidores. Eu imagino que tenha sido por isso que eu convidei a Rafa. Mas espero para vocês tenha sido. Eu vou assistir na gravação dos stories, porque eu confesso que aqui eu não consegui absorver muita coisa, mas pelos feedbacks que eu estou vendo aqui nos comentários, eu tenho certeza que foi bem interessante, foi bem valoroso para vocês.